Todo dia quando a gente começa a apresentação, o computador fala esse negócio aí, né? Pessoal, nosso grupo hoje é bem pouco, né? Entrou outro coleguinha aqui, né? Deixa eu ver quem foi que entrou. Ronald, né? Ronald e Natanael, bom dia aí. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Vamos entrar no capítulo 5, né? Já referente a esse segundo bimestre, que é a questão da regionalização físico-cultural do globo, né? Nós vimos lá no início das aulas que regionalização é o carro-chefe, né? O processo-chefe que dá um norte para a geografia desse oitavo ano, né? Então, quando a gente está estudando geografia no oitavo ano, a gente tem que ter em mente que vamos acompanhar todo um processo de regionalização que está acontecendo ao redor do mundo. Quando a gente está falando de regionalização, a gente está falando de divisão dos lugares, o agrupamento dos lugares em regiões, né? Regiões seriam tipo um conjunto desses lugares. E cada um desses lugares ele vai ser submetido a uma, como que eu posso dizer, uma divisão, né? Um agrupamento, e esse agrupamento faz com que os países se aproximem, né? E tracem relações comerciais entre si. Nós temos isso, por exemplo, a gente está falando de um continente ou até um subcontinente, como o caso da América do Sul, onde o Brasil está localizado. E mesmo dentro da América do Sul, que já é um subcontinente, nós temos, por exemplo, um bloco econômico como o Mercosul, que reúne menos países ainda da América do Sul um bloco que visa acordos e parcerias comerciais. Ok? Então, para a geografia, regionalizar é importante, dividir e agrupar os países em grupos é muito importante para que a gente possa entender melhor esses lugares, ok? Aí eu começo com essa chargezinha aí, né? Essa charge aí que o autor ele quer dizer com ela, né? Que, por exemplo, a produção de alimentos, como no caso das carnes, né? A carne de vaca, né? Ela está, ela está, como eu posso dizer, sediada em vários lugares do planeta, assim como ela é exportada para vários lugares do planeta, né? Como o próprio desenho do animal aí dá a entender que cada pedacinho está direcionado a um país, a um continente, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, a América do Norte ia ficar com essa primeira parte, aí a parte de baixo ia ficar com o Brasil, né? Como se o animal ele já nascesse e fosse criado no confinamento, né, da pecuária para ser depois dividido e exportado, né? A produção da carne fosse exportada para diversas partes do mundo. Então, essa é a intenção de regionalizar, né? Como ele chama aí, a vaca mundi, né? Então, o primeiro passo, né, que a gente tem que entender como a gente pode regionalizar, como a gente pode dividir e estar agrupando os países. Deixa eu colocar um zoom aqui, porque senão não dá para a gente ver. É a primeira questão, né? Como regionalizar o espaço. Como eu falei, né, já no início das aulas, lá no início do primeiro bimestre, né, regionalizar significa agrupar, né? Dividir em regiões. E o que é uma região? A região ela é um conjunto de lugares com características semelhantes. Então, cada lugar que tem um vizinho, né? Outro país, outra cidade, né? Esses lugares eles têm características semelhantes, características étnicas, culturais, comerciais, econômicas, produção industrial, qualquer tipo de produção econômica, né? São semelhantes, né? São parecidas entre si. Então, esses lugares eles vão ser possível com eles formar uma região, ok? Aí existem vários tipos de regiões, né? Por exemplo, a nossa região Nordeste,
a região do Vale do Açu, aqui, que é formada pelos municípios que compõem o Vale do Açu, Açu, Ipanguaçu, Carnaubais, Porto Mangue, Paraú, né, esses municípios próximos à nossa cidade. Então, vai formar uma região, né, uma pequena região chamada micro-região do Vale do Açu. A região Nordeste vai ser formada por 9 estados, né, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia. E esses estados eles têm características semelhantes. O povo nordestino, né, está lá. Assim como os países, né, vão formar os continentes, que também são regiões, né, no caso, regiões do espaço mundial. Então, América, África, Antártida, Europa, Oceania e África são os 6 continentes que tem no nosso planeta. Então, o objetivo principal de regionalizar, né, nesse caso, seria a intenção de dividir e classificar os países de acordo com suas características. Aí o livro ele traz para a gente algumas formas que a gente pode fazer essa divisão, que é comum fazer essa divisão. Começa, por exemplo, dos países, classificar os países em regiões de acordo com os idiomas. Né? Qual seria o objetivo disso aí? Para que, por exemplo, nós sabermos quais os países que falam espanhol no planeta, né? Que espanhol é a língua dominante. É interessante, por exemplo, para uma empresa que tem produtos direcionados ao público espanhol, que ela possa ser sediada em países que falam língua espanhol, dominem o mercado, nesse caso. Então, eles vão se espalhar pelo mundo em lugares onde tem aquele idioma dominante. Né? A mesmo passo, por exemplo, se um trabalhador ele quer trabalhar em um lugar onde fale português fora do Brasil, porque ele tem objetivo de como supor, de trabalhar no exterior, e ele precisa ir para um lugar que ele só fala o português, ele vai procurar no mundo outro país fora Brasil, que saindo daqui ele possa ir trabalhar no estrangeiro e fale português. Né? Aí tem N países. Então a gente pode classificar isso de acordo com os tipos de línguas. Né? Então, no mapazinho aí, né? Não sei se dá para ver, porque para mim fica bem pequeno, mas acho que está bom aí para o celular. Cada país no mapa ele vai estar classificado de acordo com a cor. Então, os países que falam inglês vai ser uma cor. No caso aqui, tipo um amarelo, né? Um bege. Os países que falam francês vai ser rosa. Os países que falam português vai ser marrom. Os países que falam espanhol vai ser verde, verde claro. E por aí vai. Né? Então, assim, eles vão classificando, regionalizando os países de acordo com seus idiomas. Isso é uma forma de classificar e regionalizar os países para que possa ter uma informação, né, de acordo com o mapa. Bem legal esse mapa aí. É uma coisa interessante, não muda muito, né? Geralmente o país que fala inglês, ele fala inglês já há muito tempo e vai continuar falando inglês por muito tempo. Né? Não tem muita mudança nisso aí, não. O mapa é de 2013, mas ele, bem dizer, é a mesma coisa de 1900, né? De 1800, não tem alterações nisso. Então, a segunda forma seria os continentes. Né? Os continentes são formas também de classificar os países, né? São regiões que foram criadas por estudiosos, né? Que, de acordo, obedecendo os critérios físico-naturais. Então, cada continente, para poder existir, eles precisam de ter características bem próprias. Né? O continente ele precisa estar sob uma plataforma continental, ele precisa estar como eu posso dizer, ele precisa estar formado por países dentro dele, ele tem características de relevo, clima, condições naturais que são semelhantes aos países, né? E cada um dos continentes eles foram formados a partir da divisão de Pangeia, que era um supercontinente, um megacontinente que o nosso planeta tinha há muitos anos atrás. Então, esses são os continentes que nós temos hoje. Né?
América, África, Ásia, Oceania, Europa e Antártica. Né? Como tem no livrinho aí de vocês, deixa eu ver onde é que a página que eu estou. Na página 94. Ok? Então, nessa página 94 tem um mapa aí onde nós podemos observar todos os continentes do nosso planeta. E nem sempre eles foram assim, né? Você já deve ter visto aí na televisão, nos filmes, né? O passado do nosso planeta, ele não era, os continentes não tinham essa formação. Os países eles não estavam dispostos nessa formação aí, né? Eles estavam diferentes isso, né? E com o passar dos anos, né, o calor interno da Terra, a pressão e a temperatura fez com que as placas tectônicas, né, que estão abaixo dos continentes, elas se separassem e se organizassem, reorganizassem. E quando a placa ela se separa e viaja para outro lugar, automaticamente tudo que está em cima dela vai com ela, né? No caso dos continentes. Os continentes estão sobre as placas tectônicas e como elas estão à deriva dentro do magma quente, né? Elas saíram de um lugar para outro, formando outros continentes, formando uma nova configuração de continentes, que é o caso que eu vou mostrar aqui agora. Então, aqui, ó, 500 milhões de anos atrás, os continentes estavam assim, né? 500 milhões de anos atrás. Nós tínhamos dois continentes, né? Basicamente, Laurásia e Gondwana, e a partir deles, né, da fragmentação de Pangeia, era um megacontinente, Pangeia, e Pangeia se fragmentou, né, a Laurásia ela seguiu rumo norte e a Gondwana ela seguiu rumo sul, e depois Gondwana se fragmentou e a Laurásia também se fragmentou, dando origem aos continentes que nós temos hoje. Né? No caso aqui, ó. Aqui, quando eles começaram a se separar e a Terra começou a ficar parecida com o que é hoje. Né? Há 500 milhões de anos atrás, ela estava assim, com todos os continentes juntos, próximos, uma grande massa de terra, todos os continentes emersos, acima do nível do mar, e o calor interno, a pressão, a temperatura, os terremotos, né? O aquecimento das camadas internas da Terra, fez com que as placas tectônicas que estão abaixo desses continentes se fragmentassem e os continentes fossem separados, né, com essa pressão e temperatura. Então, com o passar dos anos, esses continentes eles ficaram dessa forma, né, no caso aqui há 100 milhões de anos atrás, e 100 milhões de anos atrás, para cá, já teve outra mudança. Né? Então, aqueles foram se separando, e hoje eles têm essa configuração aqui que nós vimos no mapa anterior. Né? Essa configuração aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Já todos separadinhos, divididos, né, os continentes que nós conhecemos hoje. Isso não quer dizer que isso acabou, não, né? Mesmo com tantos anos passados, né? Mesmo assim, esses continentes eles continuam a se movimentar, né? Em média, eles se movimentam 2 metros por ano. Então, daqui a milhões de anos, esses continentes já vão estar totalmente diferentes novamente. Né? Não vai ter mais essa configuração. Então, o Brasil ele pode se aproximar da África novamente, né? A África ela está num processo de separação, ela pode até rachar no meio, né? Parte da África ficar com a Ásia, né? A parte lá de baixo da Oceania ela pode se separar mais, né? Chegando até chegar perto da América do Sul, né? Na costa do Chile, e por aí vai. Então, esses continentes eles vão mudar, né? Essa forma de regionalizar e dividir o mundo, ela vai mudar com o tempo, né? Ela vai ser diferente daqui a algum tempo. O livro ele dá uma atenção especial a duas ilhas, né? Que elas são praticamente um continente, né? Elas têm características de um continente por ela ter sua própria plataforma continental. Elas estão sobre
uma plataforma de terra que é capaz de diferenciar elas como a grande ilha, né, Messa, grande ilha de área Messa, e essa área ela é semelhante a um continente. Né? No caso, a Groenlândia, nessa imagem de cima aí, que é a ilha congelada, está lá no norte do planeta, né? E a Austrália, né? Deixa eu mostrar aqui o mapa mundo. Então, a Groenlândia vai ser essa ilha aqui, ó, que ela está bem no norte do planeta, próxima à Europa e próxima ao Canadá. Estou um pouco rouco hoje. Né? Próxima à Europa e próxima ao Canadá, a Groenlândia, né? Pertence à Dinamarca, território dinamarquês. É muito rico em exploração de petróleo. E a Austrália, ela vai estar lá embaixo do mapa, né? Embaixo aqui. Aqui ela. Então, lá na Oceania, né? A Oceania ela é um continente. Esse conjunto de ilhas com a Austrália, elas vão formar um continente chamado Oceania. Então, elas são as maiores ilhas do planeta e elas têm uma parte aqui no livro que mostra elas, as fotos de satélite. Então, como eu estava falando, o planeta ele tem massas continentais, né? Essas massas continentais elas vão ser a base para os continentes. As massas se deslocam, né? Com a plataforma continental está sob a placa tectônica, que vai se deslocando com o passar dos tempos. Okay? Então, aqui é uma forma também da gente possa estar classificando, dividindo o nosso planeta de acordo com suas características físicas. Lugares que têm maiores altitudes, lugares que chovem mais, lugares que têm maiores rios, e por aí vai, de acordo com as características físicas e ambientais que cada lugar possui. E por fim, né, a forma de classificar de acordo com a questão histórica. De acordo com a questão histórica, a forma de classificar os países seria de velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, né? Foram três etapas de colonização, ocupação dos lugares, promovidas pelos países europeus, né, iniciando. Né? Então a Europa começou a explorar a partir de 1500 o Novo Mundo, né, no caso a América, e depois o Novíssimo Mundo, no caso a Oceania, né, a Austrália, Nova Zelândia e as ilhas que estão próximas. Foram três momentos históricos, por isso que essa divisão ela é histórica, tanto o Novo Mundo como o Velho Mundo, como o Novíssimo Mundo, eles dizem respeito a épocas que a humanidade vivia, né? A sociedade passava. Por exemplo, o Novo Mundo, o continente americano, ele foi começado a explorar já no século XV, né? Início do século XV, início do século XVI, com uma nova metodologia de trabalho, né? Baseada no mercantilismo. Então, o mundo ele passava por novas mudanças. Por isso, eles chamaram de Novo Mundo. Né? Não era América, chamavam a América de Novo Mundo. Vamos visitar o Novo Mundo. O Velho Mundo, Europa, Ásia e África, eles sempre tiveram ligados. Segundo os estudiosos, as primeiras civilizações, depois do aparecimento do homem, elas foram formadas a partir da África. Né? A vida humana surgiu na África, segundo os estudiosos, porque os fósseis mais antigos de nossos antepassados foram encontrados na África. E a partir da África, o homem ele se espalhou pelo mundo, Europa e Ásia. Depois, com o congelamento do planeta na era glacial, as civilizações elas começaram a chegar na América e a América ela passou a ser ocupada pelos povos mais primitivos. E só muito tempo depois elas conseguiram chegar
na Oceania, ok? Então, o Velho Mundo, ele surgiu com o início das primeiras civilizações, o Novo Mundo com o início das explorações mercantilistas, né, as viagens marítimas no século XIV, XV, a partir do século XV, XVI, e o Novíssimo Mundo, né, quando os ingleses começaram a chegar no século XVII, lá na Austrália e Nova Zelândia. Século XVII e XVIII. Aí tem um continente, né, Antártida, né? A Antártida, ela é um continente gelado que não é ocupado por cidades, né? Apenas por bases científicas. E essas bases, os países instalam essas bases lá para ter estudos sobre as condições climáticas que ocorrem no nosso planeta, né? Uma vez que a Antártida ela registra, né, com as camadas de gelo, ano após ano, as mudanças na atmosfera. Todo tipo de material que é lançado na atmosfera, com o tempo ele vai cair de volta no solo, e a Antártida ela joga uma camada de gelo ano após ano, né, inverno após inverno, uma nova camada no solo de gelo, preservando essas partículas que foram jogadas na atmosfera e caíram no solo no ano anterior. Então a Antártida está situada no Polo Sul, né, das regiões mais frias, né? Como vocês sabem, o Polo Sul ele passa parte do ano às escuras, né, com a noite que vai durar 6 meses, e parte do ano ele vai passar apenas com luz do sol. Né? O sol alterna de acordo com o ciclo, estação do ano e o eixo de inclinação do nosso planeta. Então a foto aí das geleiras, né, os icebergs, uma paisagem bem comum na Antártida. Essas fotos aí, né? Oceanos congelados, montanhas de gelo enormes, né? Que formam os icebergs, que geralmente eles se desprendem do continente gelado e vão derretendo no mar até chegar próximo à costa da América do Sul, né? E quanto mais esse gelo ele tem derretido e sendo jogado no mar, mais o nível do mar ele vem subindo, e com isso também nós temos um aumento do nível do mar nas cidades, né? Um aumento do nível do mar, coisa preocupante, né? Já que estipula-se que essas mudanças climáticas elas têm provocado muitas mudanças também na, nas cidades costeiras. Aqui uma foto de uma estação de trabalho, uma estação de pesquisa, né, lá na Antártida. Acho que essa aqui é chilena. Deixa eu ver aqui na legenda. É a estação chilena. É a base científica chilena, na Antártida. Então, o país, para explorar as condições climáticas, né, para estudar as condições climáticas, eles instalam essas bases de pesquisa lá no gelo da Antártida. Então, os estudiosos ficam lá por um tempo e lá eles coletam os dados para poder monitorar essas mudanças que ocorrem, que vêm acontecendo em todo o planeta, né? E lugares, como eu falei, como a Antártida, que é um continente gelado, onde o clima ele varia pouco, né? Sempre é frio, é um lugar perfeito para se poder avaliar essas mudanças. Acho que tem outra fotozinha aqui deles, né? E outra estação, né? Deixa eu ver aqui, essa estação aqui acho que é americana. Não tem um país que é responsável, né, que só fala que é na Antártida, que eles estão começando a instalar uma estação de pesquisa, né? Está começando a ser feita aqui, foi em 2018, então é bem recente.
como a gente sabe que demora vários anos para eles poderem instalar uma estação de pesquisa, né, para ser construída, acredito que ainda não terminou. Né, bem recente, 2018, ainda está desse jeito. Deixa eu ver se tem outra aqui, para a gente poder encerrar. Sim, tem outra aqui, ó. E outra base de pesquisa na Antártica, né, pessoal. O livro ele tem essa parte aí falando da Antártica, né, porque a gente pouco ouve falar nos livros de geografia sobre esse continente gelado, que é tão importante, né? E muitos países têm cada vez mais investido em pesquisa e têm instalado bases de pesquisa, bases científicas na Antártida, com fins de monitorar as variações climáticas, né? Principalmente países que têm alto poder de produção industrial, por exemplo, como os Estados Unidos, como a China, né? São países que poluem bastante por ter muitas indústrias, muitas fábricas, e quanto mais fábricas, mais poluentes eles vão jogar na atmosfera. E como eles podem fazer esse monitoramento, né, para dar um retorno para seu povo, né, um retorno para a população do que está acontecendo. Né? Eles instalam bases científicas em lugares para poder medir essa poluição, para poder ter um controle e, no caso de uma catástrofe, poder informar, ter informação mais rápida para seus governantes. Né? Então, de que forma um presidente americano ou um presidente da China, né, eles vão ter essa informação? Só pode ter informação com base nessas estações de pesquisa que vão medir e que vão informar mais rapidamente o que está acontecendo. Uma variação, por exemplo, de 1 grau na temperatura, para mais ou para menos, vai causar uma série de impactos ambientais em determinados lugares. Por exemplo, uma base dessas que ela está localizada, ou, por exemplo, no norte ou no sul da Antártida, se ela detectar uma variação de 1 grau na temperatura, é sinal que em determinado lugar do planeta, muitos graus de temperatura a mais ou a menos, ou até uma catástrofe climática, uma catástrofe ambiental, como um tsunami, ou como um grande furacão, um grande tornado, ele está prestes a acontecer. Né? Algo errado está acontecendo no nosso planeta. E também tem a ajuda dos satélites. Né? Hoje em dia, como os satélites estão tão presentes nas estações de pesquisa, as informações de satélite eles ajudam a fazer essa leitura e essa informação vai estar mais rapidamente lá nos governos para que as pessoas possam se preparar diante de uma catástrofe que está acontecendo. Deixa eu voltar aqui para vocês. A parte do livro está terminando. Agora eu vou tentar. Aqui meu computador tem uma grande dificuldade em estar utilizando o YouTube. Quando eu coloco o vídeo, não sai o áudio. Eu vou tentar aqui ver se dá certo. Porque sem o áudio não dá certo passar. São 2 videozinhos, né? Que é sobre os continentes, né? Para a gente entender um pouquinho sobre os continentes. Né? Na realidade, esse conteúdo dos continentes, a gente trabalha ele no 6º ano. Mas o 6º ano, deixa eu ver quem estava com vocês. O 6º ano, o 8º, o 7º já foi aqui pela aula remota. No 6º ano, vocês estavam com outro professor. Né? No 6º ano, nós começamos a trabalhar os continentes, mas não levando em consideração a questão da regionalização, e sim como parte do estudo do nosso planeta. Né? A partir do momento da formação do planeta até a formação atual dos continentes, mas tudo de aspectos físicos. Né? No caso aqui a gente vai ver a questão econômica dos continentes, né, e a questão física também aliada, tem como separar. Os continentes. Vou clicar aqui, se não sair o áudio, pessoal, aí a gente desiste.
Os continentes da Terra. Os continentes são imensas extensões de terras que se encontram acima do nível do mar e que ficam cercadas pelas águas dos oceanos e mares. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o som? Dá para ouvir o som, meu povo? Não, tô escutando nada não. Você conseguiu ouvir o som do vídeo? Não. Não? Deixa eu ver. Os continentes da Terra. Os continentes são imensas extensões de terras que se encontram acima do nível do mar e que ficam cercadas pelas águas dos oceanos e mares. Para entender melhor o que são os continentes, é importante saber como são definidas as penínsulas, os mares e os istmos. E agora, pessoal, deu para ouvir? Deu. Só que desligue seu microfone para não bugar. Tá certo. A península consiste em um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, menos por um, que é o que liga essa porção de terra ao continente. A Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, é uma península. O mar, por sua vez, corresponde a um pedaço do oceano que geralmente se encontra no litoral, ou seja, próximo ao continente. Como exemplo, podemos citar o Mar Mediterrâneo, que é uma extensão do Oceano Atlântico. Já o istmo consiste em uma fina faixa de terra que se localiza no meio de dois mares ou oceanos. Como exemplo, podemos citar o Istmo do Panamá, também chamado de Istmo Centro-Americano, que liga a América do Sul à América do Norte e se encontra entre o Mar das Caraíbas e o Oceano Pacífico. No planeta Terra existem diversos continentes, porém, para sabermos quais são eles, é preciso entender que existem dois critérios para definir esse número: o geográfico-geológico e o histórico-cultural. O critério geográfico-geológico leva em conta os aspectos naturais. Segundo ele, os continentes se dividem em 4: o continente euro-afro-asiático, o continente americano, o continente antártico e o continente da Oceania. Veja que a Europa é como se fosse uma extensão da Ásia, e é por isso que você também já deve ter ouvido falar em continente euroasiático ou mesmo Eurásia. Outro detalhe dessa região é que no passado a África e a Ásia eram unidas pelo Istmo de Suez. Porém, em 1859, com o início da construção do chamado Canal de Suez, o istmo foi cortado para abrir a navegação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Já de acordo com o critério histórico-cultural, que leva em consideração as histórias e as culturas das nações, e devido à imensa diversidade dos povos do mundo, de acordo com esse critério, existem 6 continentes: o continente europeu, o continente africano, o continente asiático, o continente americano, o continente da Oceania e o continente da Antártida. Sendo assim, a superfície terrestre possui aproximadamente 511 milhões de quilômetros quadrados.
dos quais cerca de 150 milhões são ocupados pelas áreas continentais, distribuídos da seguinte forma, sendo 45.074.481 km² ocupados pelo continente asiático, 42.192.781 km² pertencentes ao continente americano, 30.216.362 km² ocupados pelo continente africano, 14 milhões de km² referentes ao continente da Antártida, 10.365.387 km² ocupados pelo continente europeu. E por fim, 8.528.382 km² pertencentes à Oceania. Gostou do vídeo? Então inscreva. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto, pessoal, esse primeiro videozinho aí, né, que eu disse a vocês que seriam dois, é para a gente entender um pouquinho sobre o que é o continente, né? O continente é essa porção de terra que ela é formada por países, a porção de terra formada por países, possui uma plataforma continental e é cercada de água por todos os lados, né? Então, no ponto de vista aí da professora, ela falou que Europa, Ásia e África, na teoria, eles formam um único continente, né? Mas foi formado um istmo, foi dividido tanto na Europa como na África, né, no canal de Suez, para que pudessem passar os navios, né? Então, isso foi meio que separado artificialmente, foi criado um canal, e passando com que a água de um oceano ele cruzasse o continente, né? Deixando a África como se fosse uma ilha. É um pequeno canal, né, de 200 metros, onde os navios eles ficam transitando por lá. E os continentes, eles têm a questão cultural também, né, um aspecto cultural para essa divisão acontecer, né, e também o aspecto histórico, Novo Mundo, Velho Mundo e Novíssimo Mundo. E essa evolução formou os 6 continentes que nós temos hoje: África, América, Ásia, Europa e Antártida. Agora eu vou passar o segundo videozinho para depois fazer a chamada. Deixa eu ver se eu acerto aqui passar. Olá, meus queridos dinossauros. Que bom ver vocês. Laranja de novo. Qual o seu palpite, Dino? Próximas às grandes massas de terra. E tem mais. Os continentes têm diferentes climas, paisagens e populações. A Antártica, por exemplo, é de clima frio. As plantas e animais. A África, por sua vez, tem Agora vai dar certo. Tá ok, Ron. Não tem problema não. Se eu consigo.
Pessoal, se tiver sem som, se a gente estiver conseguindo ouvir, vocês digam aí, porque às vezes essa escola digital, às vezes fica bugando o som, viu? Aí vocês falem aí, porque tem a explicação. Ok? Oi, amigos e amigas! A Terra, o nosso querido planeta, é dividida em oceanos e continentes. E nós já tivemos um vídeo inteirinho sobre os oceanos, lembra? Corre lá depois ver se ainda não viu. Então agora é a vez deles, os continentes! Os continentes são os elementos mais fáceis de achar em um globo. Cada continente é uma grande área de terra. Pessoal, algo muito incrível é que os cientistas acreditam que essas partes já estiveram juntinhas muito tempo antes de a gente estar aqui. Segundo essa teoria, os continentes eram uma única massa de terra chamada Pangeia. A Pangeia se dividiu graças aos movimentos das placas tectônicas. As partes foram se distanciando uma das outras e formaram os atuais 6 continentes. Outro fato interessante é que os continentes incluem também as ilhas que ficam próximas às grandes massas de terra. E tem mais! Os continentes têm diferentes climas, paisagens e populações. A Antártica, por exemplo, é gelada e tem pouquíssimas plantas e animais. A África, por sua vez, tende a ser muito quente e tem grande variedade de fauna e flora, além da enorme quantidade de etnias. E sim, galera, dá para perceber facilmente que tem uma grande diferença de tamanho entre eles. Do maior para o menor, os continentes são a Ásia, a América, a África, a Antártica, a Europa e a Oceania. Você acredita que a Ásia é tão grande que caberiam 5 oceanias dentro do seu território? Além de ter o maior tamanho, a Ásia é o continente onde vive a maior parte da população mundial. Mais da metade das pessoas se concentra entre os 50 países da Ásia, incluindo a China e a Índia, que são países super populosos. No continente asiático está também o ponto mais alto do mundo, o Monte Everest, com quase 9.000 metros de altura. Existe uma única cidade no mundo que fica em 2 continentes, é Istambul, na Turquia. A cidade se localiza nos continentes europeu e asiático. Imagina só trocar de continente num passeiozinho à tarde? Já a América, o nosso continente, é dividida em subcontinentes. A América do Sul, onde fica o Brasil, a América Central, com países como Jamaica e Cuba, e a América do Norte, onde estão México, Estados Unidos e Canadá. Gente, na Antártica, que fica em torno do Polo Sul, além dos famosos pinguins, há outras espécies que conseguem resistir ao frio extremo. Hein, mas se a Antártica é considerada um continente, por que será que não existe um continente em torno do Polo Norte, aqui no outro extremo? É que no Polo Norte não há nenhuma faixa de terra, apenas gelo. Cada continente tem suas próprias características e curiosidades. Tem muito mais para aprender do que eu mostrei aqui. Corre lá no nosso canal do Britânica Escola para pesquisar mais sobre cada parte desse mundão e até a próxima! Microfone. Tá dizendo, vou voltar aqui para vocês que para a gente fazer o comentário final para poder encerrar nossa aula de hoje, né? Como eu disse no início, hoje nós não teríamos atividades, né? Na aula passada, acho que a gente não fez, e na anterior a gente fez uma pesquisa, acho que foi assim. Depois eu vou ver o controle dessas atividades aí, que eu, sinceramente, eu perdi aqui a anotação que eu estou fazendo das atividades. Mas lá na escola digital eu estou colocando os dias que é atividade. Quando tem atividade também eu coloco no grupo do WhatsApp. Né? Mas na aula de hoje a gente vai trabalhar só conteúdo. Os 2 oitavos, ontem e hoje a gente trabalhou só conteúdo. Né? Esse da regionalização e da formação dos continentes. Né? Então, só para finalizar. Então, o que é um continente? Se eu for pensar, né, parar para pensar. Continente é uma porção de terra que vai estar formado por países e ele vai estar cercado de água por todos os lados, né, como uma ilha. Né? Mas nem todos os continentes são ilhas. Né? Tem continentes que eles vão estar
ao lado de outros continentes, como o caso da Europa e da Ásia, né? Nós vimos até o exemplo aí da cidade de Istambul, que é uma grande capital, mundial, né? Istambul, uma grande cidade. Antigamente já teve outro nome, né? Que era Constantinopla, né? No mundo antigo, quando era Império Otomano, Istambul era chamada de Constantinopla, porque foi fundada pelo imperador Constantino. Mas aí teve a guerra, né, otomana, né, e depois da Primeira Guerra Mundial, Istambul ela foi rebatizada com esse nome. Né. Então, é um exemplo de como o continente ele pode ser formado. Né, e a união desses países vão formar o continente, que é uma dessas regiões. Okay? Eu vou lá agora postar a aula de vocês. E se alguém tiver alguma dúvida, pode estar perguntando aí, né? Nossa aula hoje foi mais. Não teve muita participação de vocês, porque foi mais descritiva, já que ele está trabalhando num assunto novo, que ele é mais descritivo do que propriamente interpretativo, né? Mas nos leva a fazer um conhecimento, né? Ele não é meio que reflexivo, como os outros conteúdos que a gente trabalhou, mas ele é mais a questão de conhecer os lugares, conhecer os lugares diferentes, os países, as regiões do mundo, os continentes, né, com climas variados, como é o caso da Antártida, que é um continente gelado, ou a África, que é um continente muito quente. Então é interessante ver como essas mudanças elas afetam a vida das pessoas do nosso planeta. Ok? Alguém tem algo a perguntar, algo mais? Senão a gente vai encerrar por hoje. Pedro Henrique, Clarice, Yara. Algum questionamento? Não. Não? Então, se está tudo bem, na sexta-feira a gente continua. Né? Sexta-feira eu vou ver a possibilidade da gente fazer uma atividade ou não. Tudo bem para vocês?